Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O ISTV Cidade retoma mais uma edição e eu pedi que ele retornasse para que nós conversássemos sobre um outro assunto. Desta vez, doutor Guido Bilharim, muito obrigado por aceitar o nosso convite novamente. Nós vamos falar sobre essa polêmica envolvendo o patrimônio histórico de Uberaba, né? Diversos imóveis inventariados, né? Pouquíssimos, eu acho que pouquíssimos tombados, né, doutor Guido? Exato. Mas não deixa de ser preocupante, sobretudo no contexto em que nós vamos abordar aqui, que é o contexto do Geoparque Terra de Gigantes. Nada mais oportuno que resolver esse problema, né, doutor Guido? Como é que tá? O que andou? Olha, esse problema, ele não afeta nada o Geoparque, porque... mas em Uberaba, eles exageraram. Antes de 1980, tudo era liberado. E aí passaram do 8 para 80 e radicalizaram as posições. Certo. Hoje, aproveitaram e o CONFAL, que é o Conselho do Patrimônio Histórico Uberabense, ele pretende ter inventariado quase 200 imóveis. Certo. Quer dizer, mas nós descobrimos que são todos irregulares, não houve realmente a obediência ao devido processo legal que a Constituição exige para qualquer ato administrativo e público, principalmente quando interfere no direito de propriedade, viola o direito de propriedade, o que já é uma inconstitucionalidade flagrante desse procedimento todo. Em Uberaba exageraram. Nós temos aqui no máximo uns 20 a 30 imóveis que poderiam ser realmente tombados. Ou inventariados. Mas são os grandes imóveis, porque a própria lei, a primeira lei federal, que é um decreto 25 de novembro de 1937, ela fala que só os imóveis de excepcional valor. Ora, em Uberaba eles exageraram, pegaram até casa de operário da Mugiana, na Rua Espanha. Sim. Nós temos aí 5 ou 6 casinhas ditas inventariadas, porque o CONFAL considera inventariado, mas não estão inventariados, porque é tudo irregular, tudo omisso. Eles simplesmente só fotografaram e descreveram as fachadas dos imóveis e consideraram aquilo inventariado, o que não é. Mas eles usam a força, porque existe uma lei municipal que é draconiana, uma lei que viola o direito de propriedade, cria uma desigualdade entre os cidadãos uberabenses, aqueles que são proprietários de imóveis ditos inventariados e aqueles que são proprietários de imóveis liberados. Quer dizer, então, duas classes de cidadãos que a Constituição proíbe. Sim. Ela, no artigo 5º, fala que todos são iguais perante a lei em qualquer circunstância. Essa lei é antiga, doutor Guido? É uma lei de 2008. 2008. E foi um equívoco do Executivo, na época, em mandar isso para a Câmara, e um outro grande equívoco da Câmara, na época, aprovar sem uma discussão, sem um estudo de viabilidade. Veja bem, eles falam que não ofende a propriedade. O indivíduo, quando tem um imóvel dito inventariado, ele perde o direito de propriedade. Ele é violado em mais de 50%, porque ele não pode fazer obra nenhuma, nenhuma simples pintura. Eles desmentiram aí, mas houve uma casa na Santos Dumont que a proprietária pintou e depois o CONFAL obrigou ela a pintar de novo, porque não era a cor original, ela nem sabia dessa coisa. Então, dessa maneira. O problema é que nós temos aí, desses quase 200 imóveis, uns 140, 150 que são casas residenciais. E outra coisa, o entorno, quer dizer, as propriedades dos lados também ficam totalmente bloqueadas. Então, nós temos mais de 400 imóveis no centro de Uberaba e espalhando para a Rua Espanha, totalmente bloqueados. E isso está prejudicando. Nós já perdemos um shopping popular na Rua Vigário Silva, primeiro quarteirão. Perdemos um hotel de 8 andares, onde era a casa do pai do Mário Palmeira, em frente à Rua Padre Jerônimo. Hoje é um estacionamento que até hoje eles não conseguiram, porque
inclusive o imóvel nem era inventariado, mas a prefeitura da época truculentamente obrigou os proprietários a manter a fachada como está lá, inclusive em perigo, porque uma parede solta, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Pode dar um problema. E está lá, e eles não tiveram outra solução do que fazer um estacionamento para poder, porque tem que manter a fachada. Então, são absurdos que aconteceram em Uberaba, estão violando o desenvolvimento até arquitetônico da cidade. Com certeza. Só voltando um pouquinho, falou que são pouquíssimos os imóveis que poderiam ou deveriam ser inventariados e tombados eventualmente, né? O senhor se lembra de cabeça quais são eles? Claro, posso. Por exemplo, primeiro, a Igreja Santa Rita, a Igreja São Domingos, o prédio da Câmara Municipal, o mercado, o prédio da Faculdade de Medicina, o prédio que nós conversamos num programa anterior aí sobre a da Santa Casa, que está hoje aquele prédio grande, antigo, em frente ao Uberaba Tênis, que hoje pertence ao Hospital das Clínicas, o Senai, que é uma obra de Fidelis Reis da década de 20, o quartel militar e outros assim. São prédios que têm uma referência histórica. Exatamente, né? E são... Por quê? Essas pessoas que estão lutando e pretendem inventariar e tombar, eu pergunto, por quantos anos? Quantos anos essas casas, algumas que foram feitas 100 anos atrás, a parede até de adobe, eles pretendem que elas durem 100 anos, 200 anos, mas se durar só 100 anos, 200 anos, vale o sacrifício? Não é. Então, eles não têm noção nem do tempo. Além de violar a propriedade e oprimir, você não acredita a opressão que os proprietários sofrem com isso. Eles não podem fazer nada. E outra coisa, no momento em que se fala que a casa é inventariada ou tombada, ela perde o valor comercial, as pessoas não querem comprar, e o valor, eu tenho 3 exemplos aí de casas inventariadas que foram comercializadas, mas por 1/3 do valor. 1/3. Entende? Então, agora mesmo foi uma casa velha que está caindo, num terreno muito bom na Rua São Sebastião, mas se aquilo ali tivesse livre, o valor seria o valor de mercado. Agora não. Então, veja bem, há um exagero muito grande, um radicalismo de posicionamento, e essas pessoas que advogam isso, eles estão atrás de mesa, de gabinete, eles não têm a propriedade, eles não sabem o problema, o sufoco que os proprietários estão passando, principalmente quando acontece de abrir a sucessão, quer dizer, os proprietários originários falecem, então nós temos um imóvel com às vezes 4, 5 herdeiros. O que eles vão fazer com o imóvel? Eles têm que vender. Então, o prédio, por exemplo, onde foi o estúdio do João Chodre, está com essa questão. Parece que 4 herdeiros, eles já tentaram vender umas 3 ou 4 vezes. A hora que o interessado vê que é inventariado, ele não quer. E ele, é claro que ele não quer. E então, está lá fechado, invadido. E outra coisa, a falta de critério. O Confal pretende que esse prédio do João Chodre esteja inventariado. Mas por quê? Porque lá foi o estúdio do João Chodre, que era um alemão, grande fotógrafo e cinegrafista. Agora, a obra dele é que é o importante, não a casa onde ele foi o estúdio. Não, o prédio não tem valor nenhum, nem arquitetônico, porque foi o estúdio dele. Isso não tem... não é justificativo. Não é justificativo. Agora, a obra dele, as fotos, os filmes, eles nem se importam. E isso é que tem valor. Isso é que é a memória. Inclusive, a memória fotográfica da cidade. Que é o que fica, né? Que se pode preservar. Doutor Guido, pelo que o senhor está descrevendo aqui, aliás, essa não é a primeira vez, o senhor já esteve aqui falando desse assunto. O município teria que criar um novo, é uma palavra que agora virou moda, né? Arcabouço jurídico para contemplar tanto aquilo que tem valor histórico realmente, quanto a questão comercial e de desenvolvimento da cidade. Isso está acontecendo? O senhor tem visto alguma evolução? Nós estamos encontrando muita resistência
As pessoas são temerosas. O pessoal do Uberaba não é, por exemplo, um paulista ou um berlandense. Eles não ousam. Eles não têm assim... eles são tímidos. Nós tivemos um exemplo aqui que me contaram um dia desse, que eu fiquei estarrecido. Um vereador propôs para um dos prefeitos anteriores passar o alvará de 3 para 5 anos, porque o Uberlândia já é 5 anos, e não sei o quê, e não passou. Quer dizer, em Uberaba tudo é mais difícil, é mais lento, é mais tímido. Por isso é agarrado. É agarrado. Então, é uma mentalidade conservadora, prejudicial à cidade. Eles acham que estão conservando o patrimônio. Outra coisa, além desses 20 ou 30 imóveis que eu citei, poderia citar o Grupo Brasil, ali na Praça Comendador Quintino, e mais, claro, mais algumas outras, umas 30 no máximo. Porque isso é uma fortuna para manter isso durante 100, 200, 300 anos. A gente tem que pensar, no futuro, isso não está sendo conservado só para a nossa geração. Né? E além da coisa mais grave que eu acho de tudo, é a violação da Constituição. Não é só nesse artigo 5º, há outros artigos. Porque o artigo 216 diz que, sabe quem tem a obrigação de preservar os imóveis? Poder público. Cabe ao poder público, com a colaboração da sociedade, da comunidade, quer dizer, uma coisa voluntária, a comunidade toda, né, colaborando, preservar o patrimônio histórico brasileiro. Lá na Constituição não fala que é o proprietário, fala que é o poder público. Então, o poder público tem que ser parcimonioso e ver onde ele está trilhando, querendo esse exagero de pretensão de imóveis inventariados e tombados à vontade, porque isso foi à vontade. Eles foram na rua e olhando e achando e fotografavam e tal. Assim, unilateralmente, funcionários que inclusive não eram nem técnicos, porque não foram nem de Uberaba, foram do IFE, o Instituto Patrimônio Estadual, que em 87 mandou aqui funcionários aqui e deixou essa listagem para a prefeitura estudar e preservar. É grande. E aí a prefeitura, de olho no ICMS cultural, pegou essa lista e falou que estava ganhando ponto. Então, a prefeitura ganhando dinheiro em cima, nas costas do proprietário que está tendo prejuízo. Prejuízo porque o seu imóvel sai do mercado e quando está no mercado é por 1/3 do valor no máximo. Então, você vê a incongruência, a ilegalidade e a inconstitucionalidade que está imperando em Uberaba nessa malfadada Lei 10.717 de 2008, com um equívoco do prefeito na época e um equívoco da legislatura. Lembrando, na época, 2008, o prefeito era Anderson Adal, né? Que foi candidato à reeleição naquele ano, venceu o Farrim Sauan, se eu não me engano, aí por uns 20 mil votos. Eu estava saindo de Uberaba naquela época para ir para a transposição de São Francisco, mas trabalhei nessa gestão aí. No finalzinho de 2008 eu fui-me embora. Doutor Guido, do ponto de vista jurídico, tem ação ajuizada? Não, por enquanto ainda não há. Existe ação ajuizada, até pelo contrário. Então tem indivíduo que fala que não ofende o direito de propriedade. Nós temos umas 4 ou 5 ações civis públicas movidas pela Procuradoria, pelos promotores, contra proprietários, pegando multas exorbitantes, porque a lei, essa lei 10.717, ela prevê multa de até 300% do valor de mercado do imóvel. Que isso? Não, é uma coisa assim, absurda, totalmente inconstitucional, totalmente ilógica, irracional, espantoso. E essa legislação tem que ser mudada para o bem da cidade, porque, inclusive, está travando a modernização arquitetônica. Eles estão emplacaram, a cidade está engessada. A proprietária da esquina ali onde estão os gabinetes dos vereadores, ela era uma casa de 2 andares. Ela fez um edifício, que é o único edifício no centro da cidade que comporta todos os gabinetes dos vereadores. Se não tivesse esse edifício, a Câmara Vereador tinha que distribuir gabinetes pela cidade. Ela, em vez de receber elogio e tal, não, recebeu uma multa de R$200 mil. E está brigando há 15 anos na Justiça. A Justiça ainda não decidiu se essa multa é legal ou não. É totalmente ilegal, inconstitucional e absurda. Não tem base nenhuma. Inclusive, o imóvel não é inventariado porque não há nenhum imóvel legalmente, regularmente
inventariado em Uberaba. É só suposto. Fizeram ali e falaram, está inventariado. Não é assim. Sim. Nós tivemos recentemente a revisão do plano diretor. O senhor participou das discussões? Não, está havendo... Bom, o prefeito anterior, o Paulo Bial, ele chegou até a mandar em outubro, mas vencia o mandato dele, foi retirado, ele fica para a nova gestão. A nova gestão está aí até fazendo reuniões, ouvindo e tal, e parece que para preparar lá para outubro, novembro, para mandar uma minuta do anteprojeto para a Câmara. Isso. É claro, nós vamos fazer um estudo, vamos acompanhar, nós estamos aguardando o texto, né? Para a gente estudar, um grupo aí de advogados. E dar algumas sugestões. Para dar sugestões para a Câmara e para o próprio Executivo. O problema é que nós não estamos sendo ouvidos. Os proprietários, o Confal tem 11 conselheiros, não tem um proprietário. De propósito. Quer dizer, tinha que ter a maioria lá proprietária. Por que o proprietário não está lá? Pelo menos um terço de proprietário. Representatividade. É a casa deles, é o imóvel deles. Eles afastaram. Só tem pessoal da engenharia, de arquitetura. Por quê? Um imóvel é obra de um arquiteto, de um engenheiro, eles são a favor daquele ficar engessado não sei de quanto tempo. Essa discussão vai longe, com toda certeza. Nós vamos procurar ouvir não só o Confal, né, mas a secretária municipal de planejamento, a secretária Isabela, enfim, o executivo, para a gente esclarecer. Né, há uma alternativa para suprir isso. É evidente que uma obra arquitetônica, ela é uma obra artística, né? A única solução que nós temos, porque nós estamos num regime, num regime tropical, aqui tem cupim, aqui não é igual o hemisfério norte, que é tal. Tem até isso. Tem isso que tal. Fazer museus virtuais. Já está até tendo projeto. Você, por exemplo, pega uma casa, fotográfica, filma, faz o histórico dela e joga aquilo. Preserva. Não há necessidade de ter o imóvel, que é caríssimo a manutenção e está ferindo o direito de propriedade. Aliás, a prefeitura tem 4 imóveis aí e ela não está cuidando. A casa do Zé Caetano, na rua Vigário Silva, que é um palacete, já foi até sede da Fundação Cultural, ela está fechada e exige mais de 3 milhões de reais para recuperar a hora. Que é isso? E a prefeitura não está cumprindo a parte dela e fica exigindo, porque o Confal é da prefeitura. A lei é municipal e o executivo é que tem a iniciativa de mudar qualquer legislação. Infelizmente, nosso tempo estourou. A gente vai voltar a falar desse assunto. Muito obrigado de novo pela sua participação, doutor Guido. Perfeitamente. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. A construção da Igreja de Santa Rita remonta à segunda metade do século XIX. Foi erguida por iniciativa do procurador da Câmara, Cândido Justiniano da Lira Gama. Em 1939, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A Igreja de Santa Rita é de propriedade da Diocese de Uberaba. Atualmente, é mantida e administrada pela Fundação Cultural de Uberaba. Nela funciona o Museu de Arte Sacra. Entre as obras do museu, destacam-se os anjos tocheiros, esculpidos no século XIX. Dizem que são provenientes da extinta Igreja do Rosário de Uberaba. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Vamos falar agora de oportunidade no ISTV Cidade. Olha, termina nesta terça-feira, dia 29, hoje, portanto, o período de inscrições para o concurso da Secretaria de Estado de Educação, referente ao edital CEPLAG 3 de 2023. São quase 20 mil vagas, preste atenção, hein?
20 mil vagas para o nível médio, técnico e também superior. Os candidatos devem ficar atentos, pois eles terão até às 4 horas da tarde desta terça-feira para acessar o sistema e fazer a sua inscrição. A Fundação Getúlio Vargas é a organizadora do concurso e vai finalizar as inscrições, então você tem que entrar no site da FGV. As oportunidades são para os cargos de professor de educação básica, especialista em educação básica, analista educacional, além de analista também de educação básica e técnico da educação e assistente técnico de educação básica. As formações específicas para cada cargo podem ser consultadas também no edital. A taxa de inscrição varia conforme o cargo pretendido. É de R$ 38,00 para os cargos de nível técnico, médio, e R$ 43,00 para os cargos de nível superior. O valor deve ser pago por meio de documento de arrecadação estadual, o DAI, até às 23h59, 11h59 da noite, no dia 30 desta quarta-feira, também de acordo com o horário da capital. As provas serão realizadas no dia 22 do 10 de outubro, das 8 da manhã até o meio-dia, a aplicação da prova para o cargo de professor da educação básica. E das 3 da tarde até as 7 horas da noite para os cargos de especialista em educação básica e analista educacional, inspetor escolar também. No dia 29 de outubro será a realização das provas para os candidatos aos cargos de nível técnico, assistente técnico de educação básica, analista educacional e analista de educação básica, das 2 da tarde até às 6 horas da tarde. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. A Igreja São Domingos em Uberaba foi o primeiro templo dominicano construído no Brasil. O terreno para a construção do templo foi doado pelo comendador José Bento do Vale e o projeto da igreja foi feito pelos engenheiros Egídio Betti e Dr. Florente. O construtor responsável foi José Cotani. A pedra fundamental foi lançada em 1899 e a São Domingos inaugurada em 1904. Espalhou-se a conversa, mas vamos esclarecer. A igreja não foi construída por escravizados. Em seu período de construção, já não havia mais escravizados no Brasil. A São Domingos foi tombada pelo Patrimônio Histórico em 2003. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Assunto agora no ISTV Cidade é o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Uberaba, o CONDICAL, publicou a reabertura do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar para o mandato 2024-2027. A inscrição começou nesta segunda-feira, dia 28, e se encerra no próximo dia 1º de setembro, às 18 horas, 6 horas da tarde. A documentação obrigatória deve ser entregue presencialmente na Casa dos Conselhos, que fica na rua Arthur Machado, 553, no centro de Uberaba. Ao final do processo, serão eleitos 15 conselheiros, ficando os demais como suplentes. A reabertura deste processo visa ampliar o número de candidatos na eleição marcada para outubro deste ano. No processo anterior, que nós inclusive divulgamos aqui no ISTV Cidade, que foi deflagrado em abril, 15 candidatos foram aprovados, e na prova escrita e também no teste
psicológico e eles se habilitaram para a eleição. O resultado está mantido e esses candidatos não precisarão se inscrever novamente. Se você quiser mais informações, entre aí no site da Prefeitura de Uberaba, uberaba.mg.gov.br, e aí você tem acesso ao porta-voz da última quinta-feira, onde estão todas as informações. E assim nós encerramos mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Uberaba e venero a minha terra, tenho orgulho se nasci no meu rincão. Por mais distante que eu esteja nesse mundo, levo Uberaba dentro do meu coração. Esta saudade me acompanha e me maltrata, mas tem um fim, essa é a minha dor sentida. É só pisar o chão sagrado de Uberaba e respirar em minha terra querida. Vales lindos, grandes rios e cascatas, em Uberaba o Criador tem caprichado. O clima é leve e o solo dá de tudo, por isso mesmo é a rainha do cerrado. Nobres homens trouxeram novas conquistas, enriquecendo seu passado e presente. Não caberia em um simples verso o futuro que espera nossa gente. Uberaba progredir é uma constante, e o progresso convive com a tradição. Fomos mais longe que as 7 colinas, os dinossauros e o zelo campeão. Abençoados somos por lindas igrejas, boas escolas incentivam o saber. Ilumina o nosso dia a dia, o grande espírito do Chico Xavier. Sou de Uberaba e venero a minha terra, tenho orgulho se nasci no meu rincão. Por mais distante que eu esteja nesse mundo, levo Uberaba dentro do meu coração. Esta saudade me acompanha e me maltrata, mas tem um fim, essa minha dor sentida. É só pisar o chão sagrado de Uberaba e respirar em minha terra querida.